Oi, vó, conta aquela história pra gente de quando a senhora deixou Cipó e chegou lá no sul e estava chovendo. Aí que eu saí numa seca que já fazia 3 anos que não chovia porque lavoura. Ela choveu lá de vez em quando muito mal. E como meu pai já estava lá, nós fomos numa fazenda muito solene, era lá que ele estava, chamada Vai Tem Pé, o nome da fazenda. Aí, quando chegamos lá, deu uma chuva tão forte, que encheu tudo. Inclusive, tinha morrido um distinto lá numa fazenda, passaram com o caixão assim, e dentro, ele limpo d'água, com o caixão erguido. Já pensou? Aí eu falei, mãe, foi só a gente sair e começar a chover. Ela falou, oh, minha filha, está chovendo só aqui, lá não está chovendo. Porque na minha cabecinha, de 7 anos, eu chovia em todos os lugares, quando fazia sol, fazia em todo lugar. Assim, né? Ninguém ensinou nada para 20 anos. Ô, vó, como que foi a primeira fazenda que vocês chegaram? Que a mãe vó ficou doente? Foi a primeira fazenda? Não, mãe, deixa eu me lembrar. Primeira fazenda que nós chegamos foi justamente a Miroma. Não, foi Vai Quem Quer. Nessa fazenda, minha mãe não teve saúde tempo nenhum, ficou o tempo todo doente. Levantava, ficava doente, levantava, ficava doente. Aí o homem resolveu mandar as mulheres colher cacau e meu pai limpar pasto. Ele saiu e já, seu Aloysio, essa fazenda Miroma estava em questão com uma firma que tinha, não sei se tinha comprado ou não tinha pago, sei lá o que foi. Seu Aloysio ganhou a questão. Aí fomos para Miroma. Da Miroma saímos para o Quixadá. Não, peraí. Saímos da Miroma, que era de João de Amorim. Nessa fazenda de João de Amorim, minha mãe estava tão fraca, tão assim, e levantava cedo para trabalhar na roça. Ela não tinha máquina, não tinha nada. Fez uma roupa para meu pai na mão, costurando na mão. Aí o seu João encontrou ela e falou, Dona Maria, a senhora não está muito boa, o que está acontecendo e tal. Aí ela disse, olha, seu João, eu não como carne seca. E aqui não tem açougue, não tem nada, eu passo o dia comendo qualquer coisinha e estou ficando fraca. Ele contou, porque os fazendeiros moram mais em Ilhéus do que nas fazendas, né? Eles vão lá assim. A mulher dele gostava muito de conversar comigo, bater papo, e ela me achava o máximo de menina inteligente, Dona Adelaide. Aí ele foi
para Ilhéus. Quando ele voltou, ele trouxe biotônico, trouxe ovos, mel e vinho. Chegou lá e falou, Dona Maria, isso aqui é para a senhora. A senhora vai despejar a clara do ovo em qualquer lugar que a senhora quiser e pegue a gema, bote na xícara, põe uma colher de mel e bata e coma essa batida de gema com mel. Depois, para tirar o gosto de mel, e toma um cálice desse vinho. E a senhora vai, eu volto aqui, daqui a 15 dias eu volto aqui para conversar com a senhora. Ele voltou, ela estava boa. Ele, ô Dona Maria, a senhora está bem? Estou muito bem, seu João. Mas ela, quem já viu, eu nunca ia pensar. É um alimento, né? Diferente, mas é um remédio que é um alimento. Nunca mais ela teve nada daquilo. Quando ela sentia qualquer coisa, ela estava com mel e... Era falta de vitamina, né? Mel e gema. Como foi a história de quando foram buscar a senhora para brincar com a menina lá na fazenda? Quando eu cheguei na casa deles, a menina era uma moça e eu uma menina de 7 anos. Mas eles criaram aquelas meninas e eles fizeram a casinha para elas. Não era uma casinha de boneca, não, era uma casinha para as meninas. Tinha fogão, tinha panela, tinha tudo, que ela tinha outra, a irmã não foi só a mais nova. A outra não quis mais ir nem para ficar lá com quem criou. Aí me levaram para ficar um dia com essa menina, ela se chamava Darinha. Aí ela falou assim, quem disse que nós vamos cozinhar? Vamos lá olhar. Seus pais eram empregados dessa fazenda? Era. Tanto o pai como o papai colhia cacau e minha mãe bandeirava cacau. Essa é a Miroma, Fazenda Miroma. É na beira do rio e na beira da estrada, que antigamente era estrada de ferro. No Rio do Braço? Não. Não? É município já de Mutus, parece. Eu não sei lá qual é. Ainda não tinha chegado no Rio do Braço? O Rio do Braço era um lugarzinho de fazer compra. Um comércio. Pequeno, mas era um comércio que tinha de tudo. E quando meu pai deixou de trabalhar, ele também tinha um boteco lá no Rio do Braço. Aí o seu pai, ele saiu da Quixadá e abriu um bar. Não. Ele tinha um barzinho, um boteco, lá no Rio do Braço, mas depois que saiu do Quixadá. Certo. Mas ele mascateava. A gente é quem cuidava. Cuidava do bar. Mas era bar de bebum, de pinguço? Era uma mercearia, um empório? Um empóriozinho. Certo. E ele trabalhava mascateando, vendendo fazenda, linha, tudo que o povo procurava, ele botava na mala e levava. Tinha uma freguesia, mais ou menos. Viveu assim muito tempo. A senhora me contou uma vez que ele não queria trabalhar tinha um lugar lá que mandaram ele limpar, era um brejo. Foi justamente no Tamburi, que era uma outra fazenda. Digamos que... Esse Tamburi não tem a ver com Cipó, isso é no sul da Bahia. No sul da Bahia. Tá. Vamos dizer que essa Miroma
Era aqui na beira da estrada de ferro, onde passava o trem, que ia para Itabuna, que ia para Pirangi, passava ali na frente. E esse tambori era aqui, onde não passava nada. E minha mãe não se deu nesse tambori. Ficou doente o tempo inteiro. Aí nesse dia, ele mandou as mulheres colher cacau, eram as dadivosas, e meu pai limpar a manga, como eles chamam lá, que é o pasto, cheio de água. E meu pai estava com uma ferida no pé, assim. Não era na perna, era no pé. Consequência desse lugar. Desse lugar, porque pisava nas coisas. Aí ele voltou e pediu a conta. Se minha mãe tivesse foguete, tinha soltado. Aí ele pediu a conta e abriu o bar, ou foi para Não. outra fazenda? Pediu a conta e saiu. Encontrou um colega lá do Cipó, numa fazenda que se chama... Eu passei já... Mas que mundo pequeno de ir lá naquele lugar achar um conterrâneo. Um conterrâneo, né? Aí ele falou, Quintino, eu estou procurando serviço. Ele, verdade? Eu pedi a conta lá na fazenda. Estou pedindo serviço, vá lá na fazenda assim e assim. E seu Aloysio ganhou a questão e está procurando empregado. Pode ir dizer que eu mandei, que ele pediu para arrumar empregado. Essa é a Quixadá? É Quixadá. Quando ele saiu do Quixadá, não trabalhou mais de empregado. Certo. Aí, A Quixadá também era cacau. Todas as fazendas lá são de cacau. Todas as fazendas são de cacau. Aí, Ele foi gerente dessa fazenda? não, ele nunca foi gerente de fazenda. Em qual fazenda ele conheceu o tio Domingos? Domingos Brandão. Domingos Brandão trabalhava numa fazenda, não era perto de nós não, mas ele conheceu por intermédio de um que trabalhava com ele. O tio Domingos, ele não tinha nada a ver com Cipó. Vocês Não. conheceram ele lá no... Ele era de Subaúna. Tá. E aí, então, vocês conheceram Domingos Brandão antes da tia Dona? Antes da tia Dona conhecê-lo? Foi. Ele trabalhava numa fazenda perto. Era. Ele sempre foi barcaceiro, O que é isso? secador do cacau. É que pisa? Pisa o cacau, o cacau sai da roça e é posto num coxo, que eles chamam coxo, mas é um caixote fundo, bota o cacau desse lado, amanhã de manhã passa para esse, de tarde passa para esse, e fica assim tantos dias até ele ficar fermentado. Depois que ele é fermentado, é que é posto na barcaça de montinho. Aí, antes de espalhar para ficar aquele cacau bonitinho que você vê por aí sequinho, até tira aquela casquinha e pode comer, que tem muito chocolate, é um chocolate azedo. O seu pai não era barcaceiro? Não, mas Ele também. era lavrador? Ele era lavrador, na última fazenda que ele trabalhou, ele era empreiteiro das roças. O que faz um empreiteiro da O roça? empreiteiro se responsabiliza pelos outros empregados. Ó, cresceu, né? Mas eu estou curioso do tio Domingos. A senhora falou que a fazenda que ele era barcaceiro era distante da de vocês. Conheceram ele como? Ah, sempre tem um amigo para informar, né? Ele viu que tia Dona era sozinha. A tia Dona já tinha vindo de Cipó e estava morando com vocês. Na Miroma. Aí o amigo falou para o outro amigo lá, falou, rapaz, tem uma senhora assim, lá na fazenda,
E acho que você casando com ela, você vai sair bem. Ela tinha deixado Os os filhos com filhos lá, madrinha, é. que eram os três do Cirilo, mais a Lucinda. Tinha deixado com Constância. Aí ele fez lá, dando umas voltas e tal, depois conversou com ela. Ela disse, eu só vou morar com o homem que me garantir que eu vou buscar meus filhos que ficaram na Bahia. Senão, não tem negócio. E aí gostava tanto dela que ele assumiu, mandou buscar. Mandou buscar. E segundo a senhora já me falou outra vez, ele registrou a Lucinda, né? Como filha, Não de sei. papel passado. Não sei se ela não era registrada, nem me lembro não, mas sei que ele garantiu e ficou. É uma história de filme, né, dos dois. É, E aí eles casaram lá também, no Rio do Braço, por ali. casaram no Rio do Braço. Casaram para ela se batizar. Mas o João Saturnino foi criado com a senhora, É, cuidado com mãe. porque ele era doente. Ele tinha um problema Ele tava de saúde. Ele estava com amarelão, Hum. a doença de Jacatatu. Fica amarelo, fica desanimado, a barrigona. Aí minha mãe deu justamente o remédio de Jacatatu. Anquilostamina fontora e vitamina. Mas aí ele ficou lá na casa de vocês. Ficou, saiu de lá casado. Aí, enquanto isso tudo, tio Sérgio, o vô Sérgio, estava lá em Fortalecida, Fortalecida. que fica em Ilhéus. Não. Fortalecida já é como sendo município do. Não é de Uruçuba também. É de Castelo Novo. Tá. É, quando ele quando ele saiu de Cipó, o vô já era grande, né? Quando o vô Sérgio saiu de Cipó, o vô Zé Marques já tinha uma idade assim. Tinha acho que 14, 15 anos. Aí o vô Sérgio já tinha ido lá para o sul, já tinha. Ele já tinha trabalhado lá um tempo, numa fazenda, porque ele era carpinteiro. Certo. Teve uma fazenda lá que eles me mostraram, que ele foi quem fez as portas das casas, Ele fazia máquina, né? Engenho. quem cobriu as barcaças, um monte de coisa. Então ele foi sabendo que para ele não ia faltar trabalho. Então, quando ele pegou a mulher e os filhos e saiu de Cipó, já tinha para onde ir, já estava tudo certo. Ele já tinha passado por lá um tempo, por aquele lugar, e aí na hora que ele resolveu sair para não fazer uma besteira, Que era um duelo com o cunhado. Por que aconteceu esse duelo? Por que quase aconteceu esse duelo? não sei o que é que ele fez, que ele fez alguma coisa atrapalhada e queria botar nas costas. Não sei. E para não ter uma tragédia em família, ele preferiu sair. Ele falou para a tia Viquita, falou, ou a gente sai daqui assim, assim, ou eu tenho que dar a fim àquele fulano. É a lei do sertão. É a lei do sertão. Porque
ele fez isso, isso e isso. Ela disse, vamos embora. Pode arrumar as coisas. Então, aí ele já tinha ido lá E olha que no ele Castelo tinha Novo, casa boa, em Cipó, não era no Cipó, não. no Buri. Ele tinha, nem no Buri, era um outro lugar que ele tinha. Casa boa, roça, tudo. Tudo, e deixou tudo, fechou e saiu. Mas nem vendeu nada? Acho que vendeu depois. Se é que vendeu depois. E aí, mas então ele já tinha ido lá em Castelo Novo e Ele já visto tinha foi. trabalhado um tempo lá, mas não trabalhado em roça. Tá. Ele trabalhou, não sei quem é que sabia que ele era dona no serrote, no martelo, e uma pessoa estava formando uma fazenda, precisava de casa, precisava de tudo, que era feito assim, ele foi e fez, e voltou, foi embora. Aí ele resolveu, conversou com o tia Viquíteras, arrumou as coisas e vão embora. Então, aí quando isso aconteceu, ele já tinha adquirido Fortalecida? Não. Chegaram lá sem saber o que iam fazer. Não, eles chegaram, foram direto. Alguém já, ele se informou com alguém no caminho. E disseram, é um lugar assim, 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 que o senhor vai se dar bem. Aí ele achou, conversou com outras pessoas lá próximo. Ele foi e chegou lá, viu que a terra era boa, tudo que plantasse estava bom. O que ele plantou em Fortalecida? Tudo. Cacau. Cacau também. Ele já estava colhendo cacau lá. Qual era o tamanho de Fortalecida? Eu não sei assim dizer, não sei. Mas era um sítiozinho, uma chácara ou era uma fazenda? Terra para fazenda. Terra de fazer uma fazenda. Ele deixou uma fazenda. Porque se que eu me lembro das histórias, tinha uma estradinha, tinha uma igreja para os colonos. Ele que fez a igreja. Então, mas era para os empregados, para todo mundo não precisar ir até a cidade. Então, pelo que a gente Eu me imagina, batizei lá. se tinha uma igreja, se tinha onde se batizar, se tinha uma estradinha que a senhora conta até que ele parou para orar tal, na beira da estradinha, é um tamanho considerável a fazenda. Sim, senhor. Sim, senhor. É, Ele fez uma represa de riacho dentro da fazenda. dentro da fazenda. Ele fez uma represa que, se não abriram para a água correr para onde quisesse, está lá. Para ter água, para virar Monjolo. uma roda enorme para ralar mandioca. Ah, tá. Pra moer Monjolo cana. é de quebrar arroz, né? É, para moer cana Ah. e ralar mandioca. Ele que fez essas máquinas. Ele que fez essas máquinas. Gaudêncio e Isaura casaram lá no Cipó ainda? Não. Se conheceram lá, né? O Gaudêncio não é de Cipó. Esse é sergipano. Um dia a senhora estava na casa de uma moça lá do Rio do Braço, lá para a região do Rio do Braço, saiu de lá, tinha a moça estudava longe, contou algumas coisas para a senhora foi para casa pensando em talvez trabalhar, estudar, e chegou lá, encontrou o José Marques, já tinha conversado com seu pai e pedido a senhora em casamento. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Conta pra gente. Eu não me lembro que eu quisesse trabalhar naquele A senhora chegou, ele já estava lá. Onde a senhora estava? Na casa de Rio do Braço é só assim.
tem umas casas aqui, a nossa casa era aqui. Eu devia estar aqui na casa de Tiburtina, que era uma amiga, Tiburtina tinha sua idade? mais ou menos. Era filha do fazendeiro? Não, Não. era Colona. nada. O pai dela era um sapateiro. Tá. Ah, o seu pai não estava mais trabalhando na Não. fazenda. Aí chegou lá, o vô Zé Marcos estava lá. Já tinha negociado, já resolvido tudo o casamento. Eu nem me lembro se foi assim. Né? Como foi? Eu Não não me lembro. lembro, não. Só sei que ele chegou lá e conversou e depois me disseram. Mas ele já tinha falado várias vezes para a senhora que Ele vivia que a eles vida iam. inteira dizendo que ia casar comigo. Aí um dia ele cumpriu. É, É, e, mas aí. E os crochês? Com quantos anos a senhora aprendeu a fazer? quando eu tinha 7 anos, eu cheguei no sul da Bahia, eu tinha feito 7 anos. E eu um dia falei para minha mãe, me dê uma agulha para eu fazer crochê, que eu... Ela, se eu não ensinei ainda, como é que você vai fazer esse crochê? Eu falei, precisa alguém me ensinar a fazer crochê? Me dá a agulha aí. Peguei e fiz. Fiz uns paninhos com crochê. Depois ela estava fazendo crochê para umas pessoas, misturou os meus e vendeu tudo, se arrependeu. Quando ela propôs que eu tinha vendido, mas que besteira que eu fiz, que eu tinha que guardar para mostrar para os meninos. Agora já foi. E onde que a tia Lia conheceu o tio João? Mas foi já, Vocês já tinham vindo para São Paulo. já estava Onde a senhora casou? no Rio do Garço. Aí foram morar em Uruçuca. Não, foi morar em Fortalecida. Ah, quanto tempo moraram em Fortalecida? Muito tempo. Na mesma casa onde todo mundo morava ou fizeram uma casinha para Tinha vocês? casinhas. E o... aí depois mudaram para Uruçuca. Como que foi a história de que, não sei agora explicar, uma confusão que teve da igreja que o vô já estava trabalhando, evangelizando em Uruçuca, não me lembro agora, que a tia Alzira estava na igreja. Não, ele sempre foi em Uruçuca. Ele se batizou na Igreja Batista de Uruçuca, minha mãe se batizou na Igreja Batista de Uruçuca. Aí quando já tinha Assembleia de Deus, em Uruçuca tinha só um salãozinho numa vila que estava começando. Até chamavam aquela vila de Socabraço. Então foi ali que tinha um salãozinho, que alugaram lá, e faziam culto. E foi lá que foram prender os crentes. Mas foi Mas polícia? Foi polícia, mas era uma perseguição, porque eles sabiam que levaram só algumas irmãs com os maridos e os homens. As meninas, as mocinhas, nenhuma eles levaram, porque eles sabiam que levar uma mocinha para prender lá junto com outras pessoas ia dar na cabeça deles, né? A Alzira estava naquele culto, eu, não, você fica, as meninas podem Quantos ficar. anos tinha a tia Alzira? Era menor ainda, mas já era moça. É, o, quem levou todo mundo para a igreja batista? Bom, quando o lugar que o Sérgio comprou tinha a congregação batista. Dentro da fazenda? Não, Ah, vizinho. tá. Depois ele fez uma congregação. Aí Filho o, dele. aí o Gaudêncio levou todo mundo para a igreja pentecostal. Isso já não estava. Tinha pouca gente já em Fortalecida. Mas ele comentou. Certo. Nessa igreja de Uruçuca, que a polícia foi lá para bater nos crentes, o José Marques era o pastor? Não, Não. pastor aí. Ele era membro daquela igreja.
Mas tem uma história que ele foi pregar na praça. Ele sempre pregou na praça. Na praça de Uruçuca. Na praça de toda a praça que ele foi, ele E pregou. ele, quando teve esse episódio aí, onde ele estava, Ele estava na casa dele. Vocês não eram casados Já tinha ainda? Já casado. tinha casado. Foi, uma pessoa saiu de Uruçuca, amanheceu, antes do dia amanhecer, estava lá na minha porta. O José levantou, ele se trocou, e só me avisou e foi com o irmão para cuidar do caso. Os irmãozinhos ali ficaram tudo perdidos, sem saber o que fazer. Aí ele foi às autoridades, resolveu. Aí foi para Ilhéus, o delegado regional daquele tudo, deu uma carta. Seu Zé Marcos, o senhor vai lá pregar em todos os cantos daquela cidade com o seu grupo, para mostrar para aquele povo que o senhor tem direitos, que aqui no Brasil não tem essas coisas não. Dia, e depois foi, pregaram e fizeram culto de ar livre em todos os cantos de Uruçuca. E ele pregou. Mas estava correndo risco. Ainda tinha ameaça. Não, estava correndo risco nada se ele estava com a carta do delegado regional da. Ele mostrou, ele levou e mostrou, o delegado de Uruçuca estava junto com ele. Quando que vocês saíram de Fortalecida e foram para Uruçuca? A tia Dejinha nasceu em Uruçuca. Aí o vô Zé Marques deixou vocês lá e veio para São Paulo. Aí vocês ficaram em Fortalecida ou foram para casa dos seus pais? E aí ele trabalhou aqui durante um ano. Mais ou menos. E onde era na Vila Alpina. Ele mandava carta. O que ele dizia nas cartas? Estava trabalhando e se preparando para a gente. Como foi a vida dele aqui durante esse um ano? E trabalhando e pregando. Morando onde? Morava tinha um irmão que deu um quarto para ele morar. Ele arrumou logo um amigo. Mas é porque eu imagino que foi um ano de privações, porque ele estava juntando dinheiro para trazer vocês. Então ele abriu mão de luxo, de comer E bem. tudo. Aí mandou o dinheiro e nós. Como que vocês vieram? E a viagem também atrapalhada, que ele teve ela em plena guerra. Viemos de ônibus até. Mas a plena, Até a Vitória plena da guerra é a Segunda Guerra Mundial. Isso afetava aqui? Afetava tudo. O que acontecia? Qual era o reflexo da guerra? No reflexo da guerra, até comida faltava. Aí vocês foram para o Porto de Ilhéus. No Porto de Ilhéus, pegamos o navio até Vitória do Espírito Santo. E em Vitória do Espírito Santo pegamos o trem. Até onde? Até aqui. Até Santos. Não, Não. até São Paulo. Tá. É porque ainda tinha esses trens. Aqui hoje não tem essas agora não viagens tem, né? expressas, né? Então vocês não vieram para cá de Pau de Arara. Não. E de Cipó ao sul? Foram de Pau de Arara? Sul. Não, vamos de navio também. É? Mas de Cipó, onde vocês foram pegar navio? Em Sergipe? Não. Pelo rio? Ilhéus. Não, lá em Cipó. Ah, De no Cipó foi para Pau de Ilhéus. Arara. Pau de Arara. Pau de Arara. Certo.
Como que é o pau de arara? Como era? Fomos de caminhão até a Lagoinha. De a Lagoinha para lá tem trem. Hum. Esse de Cipó a Lagoinhas é curto o caminho? Não é muito longe não, mas também não é pertinho não. Quando vocês chegaram aqui, onde vocês foram morar? Na Vila Alpina. No mesmo lugar onde o vô Zé Marcos estava morando? Como era Ele esse já tinha lugar? alugado a casa. Como era este lugar? Um lugar assim para a vila que estava começando também. Ah, era a vila de operários? Vila de operário. Da Indústrias Matarazzo. Alguns eram da Matarazzo. A linha mesmo foi trabalhar no Matarazzo. O Hum. primeiro serviço dela foi no Matarazzo. Porque ela chegou solteira aqui. E o João, esqueci o sobrenome dele agora, que tinha uma filha e a Lia ficou lá enquanto a gente se arrumava, ela ficou lá na casa dele. Os pediram para ela ficar lá. Ele arrumou serviço para ela. O que ela fez na Indústria Matarazzo? Era uma indústria de tecido, sei lá, de linha, eu nem sei o que ela fazia. Eu sei que ela chegou em casa um dia e falou assim, me ensina a dar aquele nó que você dá com os dedos. É o nó, a gente chama nó de rendeira, né? Certo. Bota as duas linhas assim, e atravessa para lá e para cá, e puxa, dá o nó. Aí eu ensinei. Eu falei, por quê? Porque lá tem que dar esse nó quando a linha quebra. Eu não Ela era sei. arrematadeira. Não, era fazendo mesmo, sei lá o que é que eles faziam. Quantos anos ela trabalhou lá? Ah, foi pouco tempo. Ela foi de volta. É, E aquele lugar onde vocês moraram, que a mulher, a dona, queria que vocês tomassem banho só de sábado. Era justamente na Vila Alpina. Mas era nessa vila de operários? Hoje em outro lugar? Não, tinha um operário, mas tinha aqueles que tinham casa de monte para alugar. Aí a mulher queria racionar a água. Ah, é? Era russa. Mas Tinha muito vocês. russo para E aquele vocês lugar. obedeciam? Não dizia nada, pegava água e tomava banho de caneca. E. O Foi pouco tempo seu pai também. ficou lá. Ficou. Quanto tempo ainda Foi demorou pouco para ele tempo. voltar? Para ele vir atrás de Foi vocês? pouco tempo. Quando ele veio, a gente estava morando onde? É porque ele ainda precisava vender o bar. Tinha algumas coisas que ele disse que precisava resolver. Aí, logo. Aí, o, ao mesmo tempo que estava aqui trabalhando, vocês estavam namorando na Vila Alpina, ele estava congregando na igreja de São Caetano ou na Vila Alpina? Na igreja São Caetano. E A igreja da Vila Alpina foi morna. ele já era pastor, Não. mas era obreiro, já era diácono, Era presbítero. obreiro. E aí, quem descobriu este lugar aqui, o Taboão, São Bernardo? Pra ele que resolveu, descobriu aqui, ou descobriram, viram que Não, dava tinha para. uns irmãos, a Tereza e outros, que Congregavam em São Caetano. congregavam em São Caetano, e tinha um salãozinho aqui, Teresa Rodrigues. Tereza Rodrigues. Ela é quem dirigia o culto. Depois que o irmão Joaquim Adão se Não, converteu, mas isso que a senhora está falando é aqui no Taboão. aqui no Mas Taboão. vamos voltar um pouquinho. Vocês congregavam em São Caetano, e a Teresa Rodrigues também congregava em São Caetano, mas ela morava no Taboão. Morava no Taboão. E não tinha todas essas ruas, essas coisas assim. Então era uma jornada. Era uma jornada. Tinha algumas olarias. Por exemplo,
Mariano trabalhava em olaria. Tinha olaria também na Vila Moraes. Que Mariano? Pai da Tereza. A Tereza Rodrigues ainda não era casada com Orlando? Quando eu vim já era. Já era. Quando vocês conheceram, ainda não? Não, quando eu conheci já era casada. E a Tunica? A Tonica era solteira. Ah. Aí, como que a Tunica conheceu o João? E veio com mãe. Então, mas foi aqui no Tabuão. O Saturnino foi a mãe quem criou. Sim. E, e aí, a Tereza Rodrigues avisou lá na igreja de São Caetano que tinham as olarias aqui, tinha um povo bom para ser evangelizado. Nós já tínhamos um trabalhozinho. O irmão Joaquim Adão já dirigia. Na casa dele. Na casa dele. Mas o irmão Joaquim Adão, tadinho, não sabia nem ler. Foi aprender alguma coisa, alguma letrinha, ele lia muito mal. Mas era gente boa. O Bastião Adão é irmão É de Joaquim sobrinho. Adão, sobrinho? Aí, o primeiro culto no Tabuão foi na casa do Joaquim Adão. Quantas pessoas tinham nesse culto, mais ou menos? Não sei, não me lembro. Tinha pouca A senhora saberia dizer que ano foi isso? Vou me lembrar. Eu até tinha marcado aí em algum lugar, eu devo ter marcado. Mas só que com esse vai daqui para lá, de lá para cá, não sei onde eu vi. Daniel já tinha nascido? Não. Não. Aí, vocês... Daniel nasceu, não está bom. Quantos cultos, quanto tempo de culto, né? Não é quantos cultos. Quanto tempo os cultos duraram na casa do Joaquim Adão até construírem uma igreja? Foi muito tempo. Porque quando eu cheguei aqui, já tinha o culto, a casa dele já era feito o... Se eu passar naquele lugar, eu mostro para você onde era. Eles desmancharam. Já tinha feito uma sala para o culto. Eles tinham o resto da casa para trás e na frente tinha a sala, que era de culto. Durou o quê? 2 anos? Mas Vocês ainda moravam em São Caetano ou já tinham mudado para o já Tabuão? mudamos. Do primeiro culto até vocês mudarem para o Tabuão, quanto tempo? Quando vim aqui já vim para mudando, já vim de mudança. Aí, quando vocês participaram do primeiro culto na casa do Joaquim Adão, vocês já estavam mudando para cá? Ah, então vocês não tiveram que ficar fazendo peregrinação daqui para São Caetano, daqui para Vila Alpina? Ah. E onde vocês foram morar? Na casa da Maria. Onde era esta olaria? Eu agora já fiquei perdida, porque acabaram com tudo. Mas Era aquelas casinhas todas iguais, que era abaixo do nível da rua, sim, senhor. tá, um pouco depois do que cruza a farmácia do Arlindo. Isso. Aí a senhora morava, tinha várias casas, a senhora morava numa ponta e na outra ponta já morava a Tunica. Ela já tinha casado com o João Saturnino. Não. Ah, morava ela com os Não, pais. A Tereza já tinha casado. Onde morava a Tereza? Tereza morava também numa olaria, não sei se era no mesmo, ou se era, não me lembro, só sei que depois é que ela fez aquela casa. E como que foi? Quando que consagraram o vô a pastor?
Porque ele ficou, então, vários anos dirigindo um culto dentro da casa do Joaquim Adão. E ele não era pastor. Não, Joaquim Adão era pastor, não. mas esse culto foi ligado à igreja de São Caetano. Então todo mundo que participava desse culto era membro da igreja de São Caetano. Aí o pastor era o Raimundo Nonato. Aí, primeiro não era Raimundo Nonato. Esse veio depois. O pastor que tinha lá, quando nós chegamos, eu me esqueci do nome do homem, sabe? E Depois é que veio o pastor Raimundo Nonato. vamos voltar um pouquinho no tempo. Conta a história de que o nome do José Marques era Raimundo Nonato. A história de Raimundo Nonato é porque o nordestino, até muita gente daqui é a mesma coisa. Quando nasce uma criança, eles vão olhar o nome do dia, Santo. do santo do dia. Então, ele nasceu no dia de São Raimundo. São Raimundo Nonato. Acho que dizem que todo Raimundo é Nonato. É, igual toda Rita de Cássia, É, todo. É sempre assim, né? Todo Francisco de Assis. então era assim. Então ele era, E quando ele virou José Marques Sobrinho? quando ele se converteu. Mas como ele. Por que ele escolheu esse nome? O tio preferido dele era o José Marques? Eu não sei quem era o tio preferido, porque eles moravam num canto, eu morava em outro. Quando ele se converteu e que ele falou esse nome, aí perguntaram por quê. Ele disse que é porque nasceu no dia de São Raimundo. Quantos anos ele tinha? Maior de idade, 18 anos. Certo. Então isso já era fortalecida. Não, era. Que ele saiu de Cipó com 14? Ah, é? É a senhora que disse. Eu não. Não sei quantos anos ele tinha, não. Eu sei que eu saí com 7 de lá pra cá. Certo. Agora ele era outros 500. Tá. Aí ajudaram ele, falaram para ele aproveitar que ele ia fazer o documento, que ele ainda não tinha documento. Aí por quê? Aí disse que ele contou a história. Disse, mas seu pai falou o nome dos outros. Ele disse, então, né, questão de ser José, José Marques Sobrinho. Ele disse, porque eu tenho um tio que também é José Marques. Não, isso não é. Ah, tá. Sugeriram para ele José Marques. Aí ele falou: Ah, não, mas eu não posso porque eu já tenho um tio José Marques. Então você é José Marques Sobrinho. Ele disse que aquele sobrinho brilhou. Iluminou. Iluminou. Pronto. E quando o tio José Marques dos Santos descobriu que ele mudou o nome para José Marques Sobrinho, ficou feliz? Não sabe? Não sabe, porque ele morava lá para um canto, cada um para o seu canto. Mas ele deve ter ficado feliz, né? É, É uma homenagem, né? é. E aí, então vamos voltar para cá, para o Tabuão. O... Como que foi a construção do primeiro templo? Como que aconteceu? Porque já não cabia mais gente na casa do Joaquim Adão? Não cabia mais gente na casa do Joaquim Adão. Tudo gente que trabalhava nas olarias. Porque o Tabuão era todo um aglomerado de olarias. Olarias. Não tinha outra coisa. Olaria faz tijolo, telha. Mas era mais tijolo. Certo. Aí já compramos o terreno, fez um salãozinho, mudamos para aquele salão que aí já não tinha luz também, tinha lampião, tinha tudo. Salãozinho que a senhora está falando é a igreja já? É, Quanto tempo demorou a construção? o primeiro salãozinho foi rápido para mudar para. Que é onde está onde tá o prezinho? Ou não é este ainda? Não.
Ah, onde que foi o outro? Só passando no lugar para me lembrar. Certo. Eu não sabia desse. Aí o seu Armando Pinelli, o José conversou com ele, ele disse que Armando Pinelli era filho do Alfredo Bernardo Leite? Genro. Tá. Ele é marido da Dona Celeste. Certo. então ele deu uma parte do terreno e a igreja comprou o restante para fazer a igreja que temos agora. Foi, todo mundo juntou e fez, levantou aquele salão para desocupar aquele lá e foi feita a igreja. Né? Achei que foi a igreja que está até hoje. Tá. Então, depois desse salãozinho, aí foi construída a igreja. Aí, esta igreja, vocês passaram a morar nos fundos dela. A igreja onde hoje está o prezinho. Depois do salãozinho, construíram uma igreja, que é onde foi construído, depois foi construído o pré, a pré-escola. Só passando lá para me lembrar. O, vocês moraram fizeram a casa pastoral atrás da igreja. Foi assim? Foi. É, onde nasceu Daniel? Daniel nasceu nessa casa pastoral. Então, enquanto teve culto na casa do Joaquim Adão, esses tal, ainda só tinha a tia Dejinha. Quando é que o vô Sérgio veio pro Taboão? Saiu de Fortalecida? Me lembro. As irmãs do vô Zé Marques vieram primeiro? Os irmãos e as irmãs? Alguns vieram. Conta pra gente, depois que vocês vieram pra cá, aí primeiro veio o vô Zé Marques, aí depois de um ano veio a senhora com a sua mãe e a tia Dejinha. Aí depois veio seu pai. Quando foi que chegou aqui a tia Dona? Eu ainda me lembrar disso. Não, mas assim, foi logo depois de vocês? Era eu com o papai. Ah, tá. Então veio o seu pai, veio a tia Dona, o tio Domingos, mas aí como que foi buscar os filhos lá que estavam com a Constância? Ah, eles ficaram morando um tempo lá no Rio do Braço, lá com eles, né? Até que ela resolveu as coisas dela. Onde nasceram os primeiros filhos dela com o tio Domingos? Lá na Bahia ainda? Então, quando ela chegou aqui, ela já tinha os primeiros filhos Acho do que novo casamento. tinha um só, ou dois, porque morreram os primeiros. Tá. Entendi. E quando é que. E a minha avó pequena? Eu sei que ela saiu de Cipó, casou e foi para Nova Soure. E eu sei que a minha mãe tinha 5 anos quando saiu de Nova Soure e eles vieram para cá.
Então, isso foi em 52. Para minha mãe ter 5 anos, tinha que ser 52. Aí eles chegaram aqui e foram morar aonde? E se eu não sei nem, eu fui morar eu, quanto mais os outros. Ah, é? Primeiro eu ficava na nossa casa. É, então. É porque eu sei disso que ficaram. Até eles arrumarem o cantinho deles. E a tia Caboquinha? Também. Chegou junto? Não. Não. Conta aquela história que a tia Caboquinha, ainda lá em Cipó, vamos voltar de novo no tempo. Ainda lá em Cipó, a tia Caboquinha teve um marido antes de Zé de Isauro. Foi isso? Ela casou. O João. Aí não deu certo. Ele não prestava. Muito sério. Sofreu mais que Mas ela enviuvou? Como que foi? eu. Ah, tá. Teve filhos com ele? Não. Aí depois ela conheceu o tio Zé, lá em Cipó. E a Delva é a primeira filha? Ou é a Rogá? Nasceu em Cipó? Nova Sul. Nova Soure. Certo. Quando ela chegou aqui, ela já tinha vários filhos. Não, acho que tinha só Rogar, Delva, tinha mais alguém. Tá. Como é que foi o falecimento do vô Sérgio? O que aconteceu com ele? Ele ficou diabético e não tinha dieta. Não adiantava dizer não Ele era come isso. novo, 50 e poucos anos. Aí ele não tinha disciplina. Ele era triste? Não, Não. Porque às vezes pode ter sido alguma tristeza de ter vindo para cá, ter vendido a fazenda. não sei. Ele gostava das coisas dele. Tinha casa boa, tinha tudo bem. Lá em Fortalecida. E aqui ele não estava fazendo aquelas coisas, aquelas engenhoca Nada, deles. nada. Mas já E, estava diabético. vó, conta pra gente de novo aquela história quando a senhora voltou para Cipó, 37 anos. 37. Quando a senhora encontrou seu padrinho. Eu saí de lá com 7 anos. Voltei 30 anos depois, então eu estava com 37. Você quer saber da história do meu padrinho, né? É, Então, eu já era casada, José saiu dando volta na feira e eu fiquei olhando uns objetos lá. E meu padrinho soube que eu estava lá, onde eu estava. Ele foi procurar, chegou lá num negócio, ficou procurando, era para ver se eu reconhecia. Aquilo que ele estava procurando, ele fazia tudo na casa dele.
Eu sabia que ele não estava comprando. Aí eu olhei e falei, Padrinho Canuto. Aí cheguei lá e falei, benção, Padrinho Canuto. Ele disse, quem disse que eu sou seu Padrinho Canuto? Fazendo pouco caso de minha memória. Eu falei, dá licença, abri a camisa dele. Eu falei, se tem alguém mais peludo do que o senhor por aqui, me mostre, eu quero conhecer. Ele disse, eu não acredito que até disso você se lembra. Eu falei, pois é. Aí quando eu fui na casa dele, aquela viagem mesmo, todo mundo entrou logo, os que vieram, foram comigo, e eu fiquei no portão. Como a gente faz norte, sul, leste e oeste, eu fiz olhando. Ali era a casa de fulano, ali era a casa de fulano, aqui é a casa para Padrinho. Os fulano um era uma família que tinha um menino, esqueci o nome do menino agora, mas ontem eu falei. E uma velha que guardava comida para quando o filho que tinha ido para o sul, voltasse lá. Ela todo dia fazia aquela comida e guardava. E esse filho que nunca chegava, né? E era comida que dava para conservar assim ou que estragava? Estragava, no dia seguinte ia lá fora fazer outro. Que não tinha geladeira, não tinha nada. É, tinha que ser uns toucinhos, né? Umas coisas defumadas. Que defumado? Era tudo caduquice, coitada. E eu não sei se esse filho dela foi algum dia antes dela morrer, porque eu saí de lá, aí fiz de contato. Fala um pouquinho do tio Mariano. Como que ele era? Como era o trabalho dele? O que que a senhora lembra dele? Naquele tempo ele ainda era um garoto, quando eu saí de lá. Ele é o mais novo da minha avó. É daquele que com 7 anos, vestido numa calça comprida, ele tirava a calça e dizia, eu sou menino para mamar. Eita, enquanto tanto menino quer ser grande, né? Ele era homem, a hora que não precisava mamar. Ah, sim. Quando dava vontade de mamar, ele tirava a calça e vinha pelado. Eu sou menino, eu sou menino. E aí depois, quando a senhora... Mas a senhora lembra de mais coisa dessa infância dele? Não, era Não? só a imagem que minha mãe E falava. quando a senhora voltou lá com 37 anos, a senhora encontrou ele também? Encontrei. Como que foi? Esse ainda estava lá perto da minha avó. Eles fez casa por lá. E a tia Raquel? E a Raquel também, ela... Quais as lembranças que a senhora tem Eu dela? tenho muito pouca lembrança dela, só que ela trocava serviço com minha mãe e ela trocava um serviço assim, se minha mãe tinha uma encomenda e precisava fazer, ela vinha, ajudava, depois minha mãe ajudava ela a fazer renda, fazer crochê, fazer tudo, né? Ah, mas e aquela coisa assim que eu vejo, eu tenho fotos dela de em cima do cavalo, com roupa de vaqueiro. Sim, senhor. Como que era esse lado dela? Ela, até hoje, eu acho que ela anda assim. Precisa sair, ela pega o cavalo e veste uma roupa, uma calça comprida e bota o chapéu na cabeça e vai embora. E o tio Salvador? E o Salvador era mais pacato, ele esteve no sul da Bahia um tempo, depois voltou, casou e ficou por lá mesmo trabalhando. Mas todos eles trabalham na roça. E assim como o tio Mariano, ele também casou com prima, que era a Inês. Como que era a Inês? Eu não me lembro muito da Inês, porque ele casou e eu estava no sul da Bahia. E eu não conhecia bem ela, porque ela morava lá no Muri, era parente, mas cada um no seu canto. Não estava só no dia de algum pagode, como eles chamam lá, que é baile. A senhora sabe alguma coisa da história do Manuel, irmão da sua mãe que morreu novo? Sei só a história que ele namorava uma moça no pesqueiro
E saíram ele e uns outros rapazes, foram brincar, foram para o rio tomar banho e ele deu uma congestão. Morreu porque deu aquilo. Foi no Itapicuru? Não, foi lá no pesqueiro. O pesqueiro é o quê? Um Uma lugar lagoa? Não, é um lugar com o nome de pesqueiro. Então, mas tem a água lá, uma represa, uma lagoa, como que Não é? tem represa, mas tem um riacho. Hum, É lá do meu padrinho. tá. E a Maria Lucinda? A senhora conhece a história dela? A história dela é que ela casou-se. Ela é irmã da sua mãe e o esposo dela é irmão do seu pai. Não é isso? Antônio Fidelis? E ela, quando teve neném, ela morreu teve qualquer complicação no parto. E sabe se o Antônio Fidelis casou de novo? Não teve mais notícia? Deixa eu ver com quem Antônio Fidel casou depois. Eu não me lembro agora com quem ele casou, mas eu sei que ele casou. E a história das três filhas do Marcolino, quando ele conheceu Constância? A história dela, todas três casaram. Não, mas como que foi? Ele era viúvo, aí tava lá numa festa com as três Sim, com meninas. as três meninas. E uma delas encostou na minha avó e ficou. Minha avó se saía, ela saía atrás. Mas ele que mandou? Não sei. Depois ele disse assim, minha filha, vê se no meio dessas moças tudo tem uma que pode ser sua mãe. E ela saiu olhando, gostou da minha avó, sentou lá perto dela. Qual foi esta? Maria. Aquela Maria que o Lampião foi lá na casa dela. Aí, depois ela ficou, minha avó se mexia para sair, ela se encostava. Daqui a pouco ela virou e falou assim, você quer ser minha mãe? Maria Francisca. Eu não me lembro se era o Era Jovina, Júlia e Maria Francisca. Era Maria Francisca. Aí ela disse, por quê? Você não tem mãe, não? Ela disse, não, eu estou procurando uma mãe, eu queria que você fosse minha mãe. Aí eu vou chamar meu pai para você conhecer. Aí ela foi, chamou e disse assim, eu quero que essa moça seja minha mãe. Aí eles conversaram um pouco e depois casaram mesmo. E ela sempre tratou muito bem essa mãe. Porque Madrinha Júlia era um pé no saco, como diz a turma. Mijava na cama, largava tudo lá, assim. Era muito porca. E as outras duas, eram boazinhas? A outra era... Jovina. Jovina não era ruim, não. Jovina acho que era mais velha. Jovina é a avó de Isabel. Fala do Joaquim José de Santana.
Joaquim de José de Santana, esse é o tio Joaquim, né? Isso. Eu não conheci. Eu só sabia da história dele. Que a polícia foi lá um dia para ele, ó, o Lampião está na zona, você não quer que a gente disse, não, não precisa. Lampião, quando chega na casa de quem ele sabe que tem dinheiro, ele quer dinheiro e animal bom. Isso eu tenho, não precisa. O que ele quiser, ele leva e me deixa em paz. E um desses fuxiqueiros que gosta de ganhar amizade contando, falando mal dos outros, não tem gente assim, Sim. disse para o Lampião, esse que era amigo do Lampião, que o tio Joaquim tinha soldados em casa esperando ele. Ele chegou sem pedir licença, já foi querendo arrancar as unhas das Mas moças. ele tinha passado na casa do Eupídio antes. O Lampião. Passou na casa de Elpidio, mas como ele ia interessado era na história do tio Joaquim, nem fez nada lá na casa do Elpidio. Como que foi lá na casa do Eupídio? Eu nem sei, só que ele acho que quis arrancar as unhas de uma moça que tinha cortado o cabelo, uma filha dele. Fez assim uns ataques. E aquela história da Benzinha ter sido esperta, falado com respeito antes de para não chegar já Já falando causando assim, coisa, né? quando ele chamou, ele disse que era a força do exército que estava lá para guardar a casa dela do bandido Lampião. Ela disse, não me consta que ele seja bandido, antes de entrar, de abrir a porta. Ele nunca fez mal aqui para ninguém, portanto, para mim, ele é um homem de respeito. E ela pediu que ele esperasse um pouco para ela se trocar, né? Ele disse, pois não, dona, pode se arrumar. Aí ela foi lá, chamou as filhas e avisou, levanta e se arruma que o Lampião está na porta. Aí ela foi, abriu a porta, disse que quando abriu a porta já foi esperando a punhalada. Aí só um dos bandidos dele pegou no braço dela com força, ela pediu socorro para o capitão. Ele falou, ninguém faz nada com essa mulher. Eu sou agora o guarda dela. Foi esperta, né? Pediu socorro para o capitão. Aí eles andaram, falaram e pegaram. O que queria era achar o marido. Ele não estava. Aí o Jorge estava dormindo, era um moleque ainda estava dormindo, moleque deita e dormindo. Aí eles pegaram ele, botaram em cima do animal, ajeitado, não sei se ele estava junto com um cabra, para poder não ficar sozinho dormindo no cavalo. Foram embora. Passaram na porta da minha avó. Constância. A casa estava com todo mundo dentro de casa. Ninguém soube que Lampião estava lá. Porque quando sabiam, eles saíam da casa. Eu dormi na casa fora. Principalmente a casa da minha mãe era fora da estrada e cheia de gente. Quando ele passou, tio Salvador viu aquele tropel de cavalo, quis abrir a janela. Salvador era criança? Mocinho. Mas não abriu. Disse, não, vou deixar fechado. Não sei quem é. Aí ele ia dormindo. Quando o capitão lá chamou Volta Seca. Chamou pelo nome. Aí o menino assustou. Acordou. Misericórdia, onde é que eu estou? No grupo de Lampião, né? Ficou quietinho lá. Aí, quando chegaram na casa do tio Joaquim, já entraram acabando com tudo. Tadinho do velho estava lá, o Lampião sentou lá, conversou, ele era educado. Ele não quis saber.
Pegou o chicote, bateu tanto no velho que deixou arrebentado. E a barba? Quis arrancar a barba, puxando assim. Depois ele largou também, porque a barba não sai assim. Era comprida, E os pulsos? os pulsos ele cortou. Cortou e virou. Cortou e virou para trás. Foi embora. Aí ele pegou uma sacolinha, jogou umas moedas lá no chão. O cabra dele mesmo foi lá e catou as melhores. Mas ele levou o dinheiro do tio Joaquim ou não? Não. Nem dinheiro, Não, nem acho que animal, levou, nada? não sei se levou. Animal levou. Hum. Agora, das pessoas que estavam com ele, que eles pegaram, levaram como guia, era conhecido. Esse rapaz viveu se escondendo de Lampião até quando mataram o Lampião. Porque o Lampião jurou, se encontrar ele em qualquer lugar, ele matava. Porque ele andou, procurou cavalo aqui e ali, levou um monte de cavalo para escolher. Depois ele disse, eu tenho lá, não sei aonde, estou vendo lá. Ele olhou, não disse, vai buscar. Ele foi, ó. Ele roubou o Lampião? Sumiu, não. Foi embora, não tinha dinheiro. Não, esse homem roubou os animais que o Lampião ia pegar. É, Mas não é parente da gente. não sei se era ou não. Eu sabia o nome dele, mas eu me esqueci. Essa história eu não conhecia. Aí ele fugiu. O Lampião procurou ele enquanto viveu, que era para matar, porque ele fugiu. Como era o ensino do Marcolino, a alfabetização? Ele alfabetizava as pessoas, né? Ele ensinava a ler e escrever. Como que era? Ele tinha um lugar para isso? Tinha a sala dele, na casa E, dele. e a gente de todo canto, ou só os filhos netos? Não, e o povo que vizinho tudo. Hoje, talvez você encontre algum velhinho lá lendo o jornal e fala assim, ah, que bonito, você aprendeu a ler cedo, né? Tinha escola no seu tempo? Tinha escola seu Marculino. Eu perguntei para mais de um. E era de graça isso? Ele ensinava Eles de... não, se não tinha dinheiro, mas era quase de graça. Pagava com Pagava com um qualquer bicho, coisa. com a cabra. Qualquer coisa. E uma cabra é muito dinheiro. Alguns pagavam, outros não pagavam, mas ele gostava de fazer aquilo. Uhum. Ele fazia aquilo porque ele sabia que analfabeto não é nada. Aí a pessoa depois podia ser político, podia votar, porque sabia ler e escrever. A senhora lembra do rosto dele? O Marcolino, É. pouca coisa. Como que era assim? Era moreno, era branco, Mas era assim, de olho claro. Não sabe de onde veio? o olho claro, acho que a avó também tinha olho claro. Não sabe de onde veio Marcolino? Não sei quem era, de gente já mesmo, não sei não. Quando ele veio com as filhas, estava lá atrás da Constância, ele não era dali, do lugar. Eu não sei, isso eu não me lembro agora, deixa eu parar para pensar. Eles eram de lá próximo, né? Como lá tudo é misturado, E a Constância, como era? eu não conhecia a Constância. A senhora conta histórias da água lá, da água que era separadinho, direitinho. Porque minha mãe falava, né? Como que eram essas Mas histórias? lá eles têm a mania de ter um lugar
era assim, feito uma banqueta alta para botar os potes. Não tem. Agora já tem esses potes que tem torneira, né? Mas naquele tempo não tinha. Então ela tinha lá, que eles chamam cantareira, de botar os potes. E tinha, eles botam um cabo assim de madeira comprido num coco, faz um caneco de coco. Enfia lá no pote e tira e bota no caneco. Aí tinha uma que era para aquela água de uso para limpeza e outra que era para cozinhar. Isso já é na cozinha, já não é no da água de beber. Sim, A água de ela beber era é toda separada. caprichosa. Caprichosa. Tinha água de beber e tinha água de cozinhar. Uma vez a senhora falou dos temperos. Ela plantava, tinha os temperinhos dela, tudo guardadinho, que chegava pimenta do reino, cominho, cebola, alho, tudo cada um no seu lugarzinho para temperar essa comida. Ela costurava? Era fina costureira de roupa de homem e de mulher. Ela Bordava, pegava encomenda? pegava encomenda, tinha freguesia. Tinha freguesia. Camisa, calça. Por isso que as filhas tudo eram costureiras. Teve algum irmão dela que a senhora lembra? Não. Como que é a história do casamento do João Buri? O João Buri era irmão dela. É. O João Buri era. Ele disse que não, que essa história é o povo que inventava. Ele gostava da Isabel, mas a Isabel gostava de outro, e o outro insistiu e foi casar, né? Aí, mas acho que não sabia dessa história, desse amor dele para Isabel, acho que convidou ele para padrinho, né? Aí ele cochilou na hora que o padre pediu a mão dos noivos, ela deu a dela e ele deu a dele também. Não tem uma história do que o noivo estava bêbado? Não sei se ele estava bêbado, não. Sei que ele cochilou, o cachimbo caiu. Ele disse que esse é o que estava fazendo. O tio João disse que era mentira, que ele é quem era o noivo, o outro é quem era mentira. Um dia eu perguntei, ele falou, nada, o povo que inventa isso. Perguntou para quem? Para ele. Pro João Buri? Ah. Nada, minha filha, eu é quem era o noivo. O povo que inventou isso. Ele disse, vai nessa. E o casamento da mãe Sinhazinha? Não sei. Uma história que ela não casou casou. primeiro com o José Antônio, ela casou com outro e fugiu, cheia de roupa. Como que é essa história? Eu ouvi contar essa história, mas eu não sei muito bem, não. Eu também era muito curiosa. Mas a senhora conta uma outra história dela, do escravo. Ah, o escravo é porque quando ela tinha um escravo que era dela, uma semana ele trabalhava para ela, outra semana ele trabalhava para, não sei se era para uma irmã dela, não sei para quem era. Quando ele vinha todo estrupiado de trabalhar e não ainda ficar de castigo. É desses que tratam, até se hoje em dia tem gente que trata o empregado como lixo, não é? É. Agora você imagina naquele tempo, né? Aí quando ia para a casa da minha tia, da irmã da minha avó, ele era bem tratado. Aí quando já estava falando na abolição, mas não chegava essa abolição, ele um dia falou para aquela senhora, minha parente, a outra também era, que ele queria fugir, que ele não aguentava o que ele sofria lá. Ele disse, se eu fosse só para ficar com a senhora, eu nunca saía daqui. Aí ela falou, não se incomode não. Essa semana que ele ia para lá, para a casa da outra, ela matou lá um peru, preparou esse peru, fez uma farofa boa, misturando com farinha, não estraga não. Se
Foi frito com estraga não. Fez uma matura, arrumou roupa, tudo dele. Quando ele ia, a mulher ficou lá esperando e nada. Nunca, quando, quando veio a abolição, ele foi lá. Soltar fogos. Ele disse, se houver mesmo uma abolição e eu estiver vivo, para a senhora saber que eu estou vivo, eu vou chegar na esquina lá da sua roça e vou soltar fogos. Mas aí ele só soltou esses fogos e foi embora? Ou... Embora. Embora, porque sabe como é que é? Tem aqueles que guardam rancor, eu não sabia lá outra como é que estava. Aqui, quando, depois que a senhora chegou aqui no Taboão, como que foi a construção da igreja? A senhora estava me contando que os trabalhadores os irmãos que construíram a igreja eram todos voluntários. É, E, e aí, então, assim, a igreja foi construída com recursos próprios, com gente voluntária. sim, sim. Esse templo novo, né? Esse último templo. Esse que está aí. E foi nele que o vô perdeu o dedo. Foi. E, então, assim, foi um pastor que levantou a própria igreja. Levantou a própria igreja. Ele, ele era uma ansiedade tão grande de ver essa igreja feita que ele quase não dormia pensando. Aí vinham os irmãos de São Caetano, até de Santo André, que era outro trabalho, outro ministério, mas era um amigo, vinha de vez em quando, aparecia, chegava no domingo, estava aí um monte de gente para trabalhar. Até que a igreja foi levantada e o restante do acabamento foi mais fácil para fazer. Como foi a história da luz? Da luz chegou, que chegou primeiro na farmácia. Chegou na farmácia porque não estava terminada a instalação da igreja. Era uma aposta? Não, Não. era o dono do Taboão, Armando Pinelli. Ele era um caipira que casou com uma mulher rica, então ele virou rico, né? Era um caipira, assim, que não era de muita coisa. No dia que o Pedro levou o tiro, ele estava em casa. O primeiro socorro foi dele. Botou no carro, vamos, seu José, vamos no hospital. Tá, porque ele tinha ido, esse negócio da luz, ele disse, a gente só tinha lampião e tal, ele também, mas ele disse assim, seu José, o senhor está acostumado que eu não sei me entender com esse povo, dessas firmas, ele só sabia cuidar dos negócios dele e pronto. E pedir luz, o senhor faria isso? Ele disse, bom, eu não pedi ainda porque não tenho dinheiro e essas coisas tudo custa muito caro. Ele disse, pode mandar fazer a instalação da igreja e tal, que eu vou pagar, porque eu preciso da luz. E quem fez a instalação dele não acendeu primeiro do que a gente. Precisaram de consertar. A da igreja acendeu. Aí José disse, não, não seja por isso, meu amigo, que eu vou lá na Light, vou conversar, foi lá e pedi. E ele, para isso, ele era muito jeitoso. E foi ele que trouxe os ônibus também. Também. Como que a senhora sabe disso? Como que foi? Os ônibus, primeiro ele tinha uma pessoa que queria trazer ônibus para cá e tal, mas precisava
não tinha passageiro suficiente para manter uma linha. Porque sabe que tinha empregado, tinha isso, tinha aquilo, gastava. Aí o próprio Armando Pinelli ajudou também. Disse, pode pedir, seu José, que nós vamos pagar. Então, tinha uma outra firma, aí não me lembro o nome agora, que também todos eles queriam ônibus, mas não sabia como é que fazia para esse ônibus vir. Aí ele foi lá, conversou na empresa, eles disseram, para o ônibus funcionar, ir tal hora, voltar tal hora, tantas vezes no dia. Né? Eles precisavam de tanto para cobrir. Aí ele conseguiu, aí era um bocado de tempo, depois aí já tinha estrada, já tinha tudo. Aí entrou essa que acho que está até hoje. E o telefone também foi assim? Tem uma história do que tava quando chegou o telefone, estava todo mundo na janela de um lugar aí de uma casa, deslumbrado com aquilo. Aí passou um povo que não, uns moleques que não eram daqui, achando todo mundo caipira. Eu sei dessa história, mas me esqueci quem são os Eles caras. falam, ah, só isso? É só por causa do telefone, tá todo mundo. Acho que era só assim. Não sabe que foi uma luta, né? A luz também. Imagina essa luz. Que teve que. O Armando Pinelli pagava tanto, o outro que tinha o loteamento pagava tanto, para poder vir a luz, porque não tinha ainda. O povo veio, mas não foi assim. Agora, na igreja, José mandou instalar logo, fazer a instalação logo. Tem uma Foi a primeira que história, acendeu a luz. tem uma história que tacaram uma pedra grande na igreja enquanto vocês oravam, e essa pedra foi até levada para a delegacia. Isso foi na igreja antiga. Como que foi? O André acho que passa e joga pedra para atacar mesmo. Mas caiu quase na cabeça de alguém. A mão de Deus tirou a pedra para não bater na cabeça de ninguém. Era uma pedrona. Foi levado para a delegacia. Ah, eu já cansei bastante a senhora com um monte de pergunta. É, manda, fala se a senhora quiser falar alguma coisa para a família toda, uma abençoar, dizer alguma palavra, algumas palavras abençoando a família, umas coisas da sua vontade. Nossa família, né? É, É aquilo que a gente faz todo dia, a gente não ora por toda a família. é. Isso. Nós oramos e pedimos a Deus que abençoe a nossa família. A nossa família é uma família de obreiro de Deus, de pessoas que conhecem a Jesus e precisam transmitir para outras pessoas. Só isso. Ser mensageiro de Deus é importante. Paga um preço. Obrigado. Os sucos e irmãozinhos foram tudo para cadeia. Era inimigo da igreja.